Tu já se perguntou por que nós fazemos o que fazemos? Aqui eu vou te dar um mapa do que a gente é e por que a gente faz o que a gente faz. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá! Bom, existe uma filosofia da ciência chamada behaviorismo radical. Por que eu estou falando dela aqui? Porque ela vai ser muito importante para que a gente entenda do que a gente é feito e por que a gente faz aquilo que a gente faz enquanto ser humano. Com isso eu quero dizer por que a nossa personalidade é como ela é, por que a gente se comporta de determinada forma e não de outra, por que a gente faz o que a gente faz no nosso dia a dia e assim por diante. O behaviorismo radical ele vai compreender que o comportamento ele é profundamente influenciado pelo ambiente no qual a gente está. Não quer dizer que a gente é uma tábula rasa, na verdade é bastante avesso a isso, a filosofia do behaviorismo radical. E não quer dizer também que a gente não tenha outras influências que não o ambiente, mas que o ambiente é sim determinante para a nossa expressão comportamental. Bom, e basicamente a gente é feito de três aspectos, de três fatores determinantes que estão relacionados com esse ambiente, e o ambiente é o fator desencadeador. E não é importante compreender também que não é de uma forma determinística, ou seja, não é de uma forma que seja, por exemplo, eu estou no ambiente X, necessariamente eu vou me comportar de maneira Y. Não é assim, é uma forma probabilística. Então, eu estou no ambiente X, eu tenho uma alta probabilidade de me comportar da maneira X. Se tu quiser entender um pouco mais as minúcias do behaviorismo radical, tem um outro vídeo aqui no canal que fala um pouquinho, de uma forma um pouco mais abrangente, o que é essa filosofia da ciência, e eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas, por enquanto, se atente ao que eu vou falar aqui, e eu só tive que recapitular isso para trazer os pontos que eu vou trazer aqui, que é, a gente é feito de três fatores centrais, que são filogênese, ontogênese e cultura. O que são cada um deles? A filogênese é a herança da nossa espécie, mas eu não estou falando aqui no sentido meramente fenotípico, meramente da nossa aparência, ou meramente das nossas necessidades básicas, como ir ao banheiro, copular ou se alimentar. Não, estou falando também no âmbito de se comportar no dia a dia, de fazer o que a gente faz. Então, a filogênese também nos dá uma base para isso. A filogênese nos dá, e sim, eu não sei se talvez seja uma coisa muito nova para muitas pessoas, porque tem muita gente que aprende que o comportamento humano é meramente construção social, é meramente determinado por cultura, é meramente determinado por fatores históricos, mas não, é também, e a gente também vai ver isso, mas ele tem também uma forte influência dessa base evolutiva, dessa base genética, dessa base biológica. Então, filogênese é essa herança da espécie atuando no nosso comportamento. O segundo fator vai ser a ontogênese, que é basicamente a maneira como onto vem do grego, que significa o ser. Então, talvez você já tenha visto, inclusive, na filosofia, um ramo dela, que é inclusive um ramo da metafísica, chamado de ontologia, que é o estudo do ser. E metafísica, claro, talvez tu já tenha ouvido falar nisso também, é aquilo que está para além da física. Aliás, que recebeu esse título porque, quando foram catalogar as obras do Aristóteles, as obras que tinham depois da física, a obra ou as obras, não lembro se era uma ou mais de uma, que tinha depois da física, foi chamada de metafísica, por ser justamente além da física. Mas, voltando aqui ao cerne da questão, a ontogênese é a maneira como a nossa experiência particular se dá no mundo. Nós, enquanto sujeitos, vamos desempenhando esse papel no mundo, tendo nossas experiências e aprendendo com elas. Vamos gerando pensamentos, vamos gerando crenças, vamos gerando o que no behaviorismo radical seria compreendido como comportamento guiado por regra, que é o que na teoria cognitivo-comportamental vai ser compreendido como crenças. São a mesma coisa, só se traduz para uma linguagem diferente de acordo com a leitura teórica da situação. Mas, basicamente, ontogênese é isso, a nossa experiência particular, como a gente vai aprendendo a se comunicar com o mundo, que também, é claro, não está destituída da filogênese. Então, a filogênese é também um fundo da ontogênese, e a gente tem essa herança relativamente inata, que vai se amalgamar ao contexto, formando aí as experiências ontogenéticas.
Depois disso, a gente também tem a cultura, que é basicamente como dentro de uma sociedade as coisas são significadas para que a gente tenha diferentes relações sociais. Então, e não só nas relações sociais, mas a cultura ela também impacta em como a gente vê as coisas, como a gente simboliza, como a gente se relaciona com as coisas. É basicamente uma espécie de ontogênese coletiva, daria para pôr dessa forma. É como um povo inteiro vai experienciando e vai formando uma visão particular das coisas. Basicamente, são esses três fatores que formam quem nós somos: ontogênese, filogênese e cultura. Então, qualquer coisa que tu faça, qualquer coisa que tu qualquer coisa que tu aprendeu, vai ter uma forte influência de um jogo complexo entre essas três variáveis. Lembrando, a filogênese, a ontogênese e a cultura. Espero que tenha ficado claro para entender o porquê que a gente é da maneira como a gente é. Espero que tenha sido de utilidade para ti esse vídeo. Se tu gostou, deixa o teu like, ajuda bastante aqui no canal. Se inscreve aqui, vai ter vários outros conteúdos com essa mesma pegada aqui, inclusive conteúdo de autodesenvolvimento, conteúdo sobre, para se tu quiser entender mais sobre psicologia, conteúdo que vai ser, tenho certeza que vai ajudar bastante na tua vida. Compartilha esse vídeo com quem também quiser entender por que a gente é como a gente é e não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo. Obrigado pela sua audiência e até mais.